Shalom, tudo bem? Nós estamos estudando as Parashiot. Estamos agora na Parashá Chayei Sará, né? Estudamos a Parashá de Vayera, vimos o que ela tem, quais as constantes, seu texto, as nuances e os detalhes que são mais importantes para a gente entender o enredo e a história. E agora nós estamos caminhando para adentrar a Parashá de Chayei Sará. Desculpe. Chayei Sará, a palavra, né, a sentença, a expressão Chayei Sará, quer dizer a vida de Sara. Apesar de a Parashá se chamar a vida de Sara, ela trata, na verdade, no início, da morte da Sara. Mas é interessante porque o que os nossos mestres nos ensinam é que o justo, mesmo depois de morto, ainda vive. E a Sara, ela, quando a gente lê na Parashá sobre a sua morte, a gente vai ver que tudo que ela fez e o que ela viveu ainda prevalece após o seu falecimento. A educação que ela deu ao seu filho, a maneira com que a casa era conduzida, e mesmo após o casamento de seu filho, né, a gente vai ver o nome da Sara aparecer, pois o Isaac ele vai colocar a sua esposa na mesma tenda que a sua mãe tinha, ou que pertencia à sua mãe. Então, a vida de Sara, quando a Parashá é nomenclaturada como a vida de Sara, está mais querendo mostrar para nós que Sara deu exemplo em vida, que prevaleceu mesmo após a sua morte, do que falar da vida da Sara propriamente dita. Ok? Então vamos lá, vamos nos ater um pouquinho e falar sobre a Parashat Chayei Sará. Como a gente tem acompanhado no nosso texto que o Rabino Menachem Mendel, né, Schneerson, ele escreve para nós, né, no Luzes da Torá, é uma compilação dos escritos do Menachem, eles dividem, os compiladores e o próprio Menachem, dividiram a Parashat Chayei Sará em 4 blocos distintos. E a Parashat vai do capítulo 23, né, verso 1, até o capítulo 24, do verso 27 ao verso 60, ok? Então, nós temos aí 4 a 5 capítulos, né, praticamente, para a gente analisar essa porção da Torá que se chama Chayei Sará. Bom, o primeiro bloco, que é dividido aqui pelo Menachem, é Avraham sepulta sua esposa Sará. Avraham, ele volta da Akedat Yitzhak, né, no capítulo 22, que nós lemos agora há pouco, né? Ele volta, né, da Akedat Yitzhak, da amarração do Isaac, e a Sara não sabia que o Abraão tinha ido sacrificar o Isaac. Quando ela fica sabendo, diz a tradição que ela tem um mal súbito e ela então vem a falecer. Então, quando Abraão volta da amarração do Isaac, ele não vai ver mais a Sara viva. O texto mesmo da Torá vai mostrar para a gente que ele soube, né, que Sara havia morrido, né? Ele ouviu dizer, né, ele acabou sabendo por terceiros que a Sara havia falecido. Se puder abrir comigo o texto em Gênesis capítulo 23, né? Você vai ver aqui no versículo de número 2, Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, né? Ou Hebron, na terra de Canaã. E Abrão veio para lamentar, né, Sara e pranteá-la. Ele veio, né? A ideia é que ele estava fora e ele então vem para prantear a sua esposa, né? Lamentar e prantear por ela. E Abraão levantou-se de diante de sua falecida e falou aos filhos de Het. E aí começa
todo um diálogo. Então, essa ideia de veio é porque ele não estava próximo, então ele soube que Sara estava morta e agora ele vai prantear a sua esposa, né? Bom, o comentário aqui do nosso rabino, só para a gente dar uma lida rápida, para a gente voltar aí para a nossa introdução, né, o texto que a gente escreveu, diz o seguinte: aos 127 anos de idade, Sara é parte desse mundo. Nossos sábios aprendem da justa posição entre o relato da sua morte e o sacrifício de Isaac, que Sara faleceu porque não suportou a notícia de que seu filho amado havia sido levado para ser sacrificado. Abraão vai a Hebron para prantear a sua esposa e tratar dos detalhes do sepultamento dela. Ele tem a consciência da singularidade de Mearat Hamarpelá, né, uma caverna que é um mausoléu, como um sótão, né, onde estão enterrados Adão e Havá. É interessante que Mearat Marpelá, que existe até o dia de hoje, né, a capela de Marpela, né, ela tem lá Adão e Eva enterrados, a gente tem lá Abraão e Sara, e Jacó e Leia, né, e Isaac e Rebeca. Então, são 4, né, Mearat Marpelá, tá? São 4 os casais que estão sepultados lá. Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca e Jacó e Leia, né? A Raquel ficou enterrada no meio do caminho, né? Ela não teve a oportunidade de ser enterrada na sepultura da família, né? Bom, é interessante notar, né, que após grande soma de dinheiro, né, negociando com os efromitas, né, e os cidadãos ali, né, de Hebron, Abraão consegue comprar a capela de Marpelá por uma soma muito grande de dinheiro. Não foi, obviamente, não era desejo de Abraão ganhar aquela Mearat, mas não teve jeito, né? Ele infelizmente teve que comprar por uma soma muito, muito, muito grande de dinheiro, né? Então, o que acontece é que Abraão acaba comprando algo superfaturado, né? Superfaturado. Mas o Abraão não tem escolha, ele tem que comprar o lugar para enterrar sua morte, porque ele não tem herdade ali, e ele abriu mão da herdade do seu pai. Então, ele agora foi enriquecido por Deus, ele vai usar os recursos que Deus lhe deu para ele comprar um lugar para enterrar a sua morte. Ok? Bom, Haye Sará, como está escrito aí, começa, né, com a morte de Sara, né, na idade de 127 anos. É engraçado que o texto hebreu, né, deixa eu abrir o texto hebreu aqui, o Moisés nos conta de uma maneira muito engraçada sobre a morte de Sara. Ele diz o seguinte, ó, cadê? Veihiu Haye Sará, e foram e foi, né, a vida de Sara, né? Mea Shana ve'esrim Shana ve'sheva Shanim Shnei Haye Sará. Olha que construção engraçada, né? De texto, né? Uma construção bem diferente, né? De texto. O texto está dizendo assim, e foi a vida de Sara Mea Shana, 100 anos. Que mais? Ele continua. Ve'esrim Shana, 20 anos. E Sheva Shanim, 7 anos. Ele não fala, né? Como é que fala? Meat Esrim Sheva Shanim. Né?
127 anos. Não. Meates rim sheva shanim. Não. Ele diz, foram e foi a vida de Sara. O que foi a vida de Sara? A vida de Sara foi 100 anos, 20 anos e 7 anos. Essa foi a vida de Sara. Engraçado, né? É uma forma de construir que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? O cachorro, né? Fica com a pulga atrás da orelha. Fica, que é isso aí? Né? O que ele quer dizer para nós é o seguinte, que os anos da vida de Sara foram anos em que Sara viveu aos 100 como se tivesse 20, aos 20 como se tivesse 7. Eu vou explicar. Olha, eu vou usar o Rafael Hirsch para explicar. O Urashi tem uma explicação interessante, né? Que a Sara tinha uma pureza muito grande e que os pecados de 20 anos eram comparados aos de uma criança de 7. Os pecados dos 100 anos dela eram comparados a uma jovem de 20. Então, tentando mostrar que Sara foi uma mulher muito pura, muito sagrada, ok? Mas o Rafael Hirsch diz o seguinte, é conhecida a explicação dos nossos sábios, Bereshit Rabá, sobre a forma com a qual o nosso versículo informa como Sara viveu, 127 anos, separando seus anos em 3 fases distintas, a infância até os 7 anos, o período da conquista da maturidade até os 20 anos e a vida adulta, um período que englobou seus últimos 100 anos de vida. De certa forma, o versículo adotou a melhor maneira de resumir uma vida de perfeição moral e espiritual ao dizer que a pessoa em questão foi velha em sua velhice, adulta quando lhe competia ser adulta e em seus melhores anos, e uma criança no período de sua infância. Ou seja, Rafael Hirsch, ele diz o seguinte, Sara viveu os períodos de sua vida como deveriam ser vividos, sem queimar etapas e sem retroceder os momentos que já havia vivido. Ou seja, quando era para ser criança, ela viveu como criança. Quando era para ser e conquistar a vida adulta, viveu como para conquistar a vida adulta. E quando era para ser uma senhora, viveu uma vida que condiz com uma senhora, né? Então, é muito legal, né, ver essa divisão da vida de Sara no texto hebraico, ok? Ela vive 127 anos, né? E a busca de Abraão por um local apropriado, que fosse digno, né, de sua grandeza, né, é o tema de abertura. Abraão recusa-se a aceitar a generosidade da oferta de Efron, um membro da nação hitita que vivia na terra de Israel, e de dar, né, Mearat Marpelá na cidade de Hebron sem custo algum. Na verdade, não é que foi sem custo algum. O Hebron falou o preço e disse, o que é isso entre nós? Somos irmãos e tal. Mas é como se eu dissesse assim, poxa, alguém chegasse para mim e dissesse, poxa, Paulo, eu preciso que você me ajude a, sei lá, pintar uma janela. E eu digo, camarada, eu vou lá, claro que eu vou. E a pessoa diz, não, mas, pô, dá o seu preço. Tá? Eu falo, rapaz, que preço? Poxa, o que são R$ 170 entre amigos? Ora, se eu não quero cobrar, eu não digo valores. É o que o Efron ele faz. Ele fala o valor da propriedade e embutido na frase, o que é isso entre irmãos? Nós somos irmãos. Ora, irmãos não dizem valores. Então, isso mostra a maldade no coração do Efron, ok? Abraão envia o seu servo, Eliezer, de volta ao seu país, logo depois desse episódio. Ele envia o Eliezer, né, ao seu país, na verdade, para como é que a gente diz? Para buscar uma esposa, né, para o seu filho, porque ele não quer mulheres da terra de Canaã, porque naquela época as cananitas eram mulheres de mau comportamento.
Bom, como é que se diz, né? O Damasceno Eliezer, ele acaba por, como diz, fazer um voto ao Eterno, e nesse voto ele diz para o Senhor, olha, Senhor, se a pessoa vier, dê água para mim, dê água para os meus camelos, etc., essa pessoa é a pessoa que eu acredito que o Senhor vai realmente botar casada com o meu Senhor, né, o Isaac. O Eliezer, antes de sair, ele põe a mão sobre a coxa, né, sob a coxa do Isaac. Põe a mão sob a coxa, não põe a mão em outro local, como alguns dizem. É claro que ele põe a mão sobre a coxa, simbolizando a marca da circuncisão, para jurar em nome da circuncisão. Mas ele não põe a mão no membro do Abraão. Isso seria impróprio para um homem com elevada santidade do Abraão. Ok? Mesmo para fazer qualquer tipo de juramento, não acreditamos que Abraão faria algo desse tipo. Então, ele põe a mão sob a coxa, debaixo da coxa, né, na parte mais próxima ao joelho, né, e jura ali, porque a expressão bíblica de filhos, né, que saem, sempre diz os filhos da coxa, né, porque a ideia é sempre trazer um eufemismo para a questão das relações íntimas, né? Porque a intimidade não deve ser tratada de modo frívolo. Então, a intimidade sempre é tratada de uma maneira velada, pois ela é intimidade. Ela não tem que estar na boca de ninguém. Bom, uma outra situação, né? Uma outra situação é que quando Damasceno chega no local, ele pede a Deus um sinal e a Rebeca vem e confirma o sinal que ele pediu a Deus. Ele pede água a ela, identifica que ela é uma menina diferente, vai lá, pede água a ela e ela fala, vou dar água ao Senhor, também vou deitar água aos seus camelos. Ela dá água aos camelos. Nisso, o Damasceno Eliezer entende que Rebeca é a menina que vai casar com o filho do seu senhor, né? o Isaac. Ela vai em casa, ela conta tudo que o Eliezer contou para ela, tudo que ele falou para ela, e mostra os presentes, né? Muito ouro, muita coisa. E o Labão, que já está no cenário, né? Como a gente já viu, ele acaba por ficar interessado no dinheiro. E aí o Damasceno Eliezer, ele vai até o poço, não deixa esse homem na rua e tal, e ele busca o Damasceno Eliezer para jantar, e o Damasceno Eliezer diz, não vou sentar à mesa até que eu conte toda a história. Ele conta toda a história de novo, com alguns detalhes, né? E depois disso, eles sentam para comer, comem, e o Eliezer fala que ele não pode ficar muito tempo e volta para a sua terra. Mais uma coisa que deixa o Labão com raiva é que o Damasceno Eliezer não dá as mesmas joias que deu para a Rebeca para eles. Ele dá joias à Rebeca e para eles ele dá presentes, né? Que, a grosso modo, pode ser traduzido como frutas, ok? O que é interessante é que as joias que ele deu à Rebeca são joias que ele dá à Rebeca e não dá à família, porque essas joias vão voltar com a Rebeca. Essas joias são presenteadas à Rebeca para que elas não saiam da família, elas permaneçam na família de Abraão. Uma jogada muito inteligente do Eliezer, né, para não descapitalizar a família, ok? Ele não descapitaliza a família de maneira alguma.
Por isso ele dá joias a Rebeca e presentes perecíveis para a família. Isso deixa o Labão com muita raiva e no futuro, quando for a vez do Jacó procurar uma esposa, o Labão vai tentar se vingar, né, do Abraão a todo custo em cima do Jacó, que é filho do Isaac, né? Tentar se vingar do Abraão, do Isaac, né, em cima do Jacó. Bom, ele pega essa menina, chegando à cidade de Harã, né, na Haraim, Eliezer alinhava um plano pelo qual conseguirá selecionar uma moça recatada, generosa e apropriada para o filho do seu amo, o Isaac, que é o filho do Abraão. O que é interessante aqui é que a Bíblia diz assim: a moça era donzela, virgem, a que nenhum homem havia conhecido. A Bíblia dá essas 3 características para ela, porque as mulheres tinham o costume, né, de, naquela época, por exemplo, ela donzela, ela era virgem. A Bíblia diz que ela era donzela, mas era virgem, ou seja, já arredondou. E ainda diz, a que nenhum homem havia conhecido, ou seja, então ela era donzela, virgem, que nenhum homem havia conhecido. Ou seja, 3 coisas para dizer que ela era realmente uma menina que não havia conhecido varão de hipótese nenhuma. Mas, para alguns, só o fato de dizer que ela era virgem já é o suficiente. Só que o costume das mulheres cananeias e as meninas de outras regiões era fazer o quê? Ter relações por outras vias, relações sexuais, e permanecer virgem, não é? O ímen intacto. Então, havia, sim, mulheres que já tinham uma vida sexual ativa, porém com o ímen intacto. E casavam, e aí estavam virgem, né? Estavam virgem, mas já tinham uma vida sexual por outras vias. E é óbvio, a Bíblia dá testemunho da Rebeca que ela era uma mulher realmente, uma jovem recatada, distante de toda e qualquer maldade, né? Ou seja, ela preservava os costumes da família do Abraão. Ok? Vamos lá. Aqui. Eliezer reza a Deus, né? Ele faz uma petição a Deus, reza a Deus, para que Deus lhe conceda, né, sucesso nessa missão, fazendo o plano funcionar. Decide ficar à beira do poço, né, da cidade, esperando que uma moça lhe ofereça lhe ofereça e também a seus camelos água para beber. Então ele fica ali esperando que alguma moça lhe dê água para ele e seus camelos. Essa pessoa que se daria ao trabalho de puxar água para um estranho e seus 10 camelos, indo além do cumprimento do dever, certamente possuiria um grande caráter, né? Rivka, que é o nome para Rebeca, né? Passa pelo teste, ok? E após receber presentes enviados por Abraão, ela leva Eliezer à casa de seu pai. Eliezer conta, né, os eventos do dia à família da moça e pede a Rivka, né, que volte com ele para desposar Yitzhak. Ela aceita e eles se casam, né? Então, tem muito o que dizer. Com o papel de Abraão como pai do povo judeu completado e o mandato, né, o manto, perdão, da liderança passado à próxima geração, a porção, né, se encerra com uma breve genealogia dos outros filhos de Abraão, com a sua esposa Quetura, né? E muitos comentaristas afirmam ser, na verdade, essa mulher, a Quetura, a Agar, e a sua morte com a idade de 175 anos. Nós não sabemos, né? Há muita controvérsia se a Quetura é a Agar que volta para ficar com Abraão e cuidar do idoso Abraão, e aí tem outros filhos, como uma espécie de compensação divina por ela ter sido mandada embora, e agora a Sara morreu, e ela então pode voltar e se tornar mulher efetiva de Abraão. A gente não sabe, mas é mais ou menos isso que a maioria dos nossos comentaristas tende, né, a expressar e a falar que acontece no caso aqui, ok?
Uma coisa que há de ser notada, né, com afinco é no capítulo de número, deixa eu ver aqui, Rainha Sará, capítulo de número 25, né? Abraão tomou a mulher por Queturá e deu à luz a Zimrá, Yokshan, Medã, Midian, anota esse nome, Midian, Isbac, Suar, né, para ele. Yokshan gerou a Sheba, Dedã. E os filhos de Dedã foram Ashurim, né, os Ashuritas, ok? Ashurim, Letushim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Hanor, né, e Abidá e Eldaá. Todos estes filhos de Queturá, com Abraão. Então, você vê, Midian, que vai ser um dos seus descendentes, vai ser sogro de Moisés, o Reuel, ou Jetro, que era sacerdote em Midian, ele é descendente de Abraão. Então, ficou tudo em família, né? Acabou ficando tudo em casa, tá certo? Então, é importante a gente notar esses nomes que vão aparecendo nas genealogias. Por quê? Porque depois eles vão reaparecer na história, tá? Vai aparecer com o nome de lugar, vai reaparecer com o nome de povo, alguma coisa assim. E às vezes a gente vai achar que é um povo completamente dissociado, né? Da prédica, da família dos hebreus e tal, e no final não é. No final, todos estão conectados de alguma maneira, não é? Para, no final, ser como a gente diz, uma família só, ok? Uma coisa só, ok? Então, é muito importante a gente observar isso aí, ok? Eu te espero para a próxima paraxá. A gente vai dar outra resumida na próxima paraxá, né? Que é a paraxá Toldot, e nós vamos caminhando assim até o último livro do Pentateuco. Até lá!